será que sentir-se sozinho e solitude são a mesma coisa? Vamos conversar sobre isso? Me diz uma coisa, quantas vezes você destinou um tempo só para si? Um cinema, um almoço, uma viagem sozinha? Sozinho não, na própria companhia. Você sabia que cada vez mais os brasileiros vêm buscando esse novo estilo de vida? É isso, e durante muito tempo, estar sozinho foi associado à solidão, tristeza ou falta de vínculos. Mas aos poucos, essa visão foi mudando e milhares de pessoas estão descobrindo que aprender a aproveitar a própria companhia é um exercício de autoconhecimento, liberdade e até de saúde emocional, Abi. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o assunto e aprender como que a gente aproveita a nossa própria companhia? Quem nos explica é a psicóloga Gisele Siciliano. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gi. Bem-vinda! Boa tarde. Seja Gisele, bem-vinda! Sente-se, fica à vontade, combinadinha com a nossa almofada. Almofada, Olha que linda. verdade. Eu E eu tô percebi que a gente tá combinada com a outra. terroso também, né? A gente tá nos Mesmo. tons terrosos aí, super combinantes. Estamos todas combinando. Delícia, amei. Gi, quando a gente fala de fazer coisas sozinhas, né? Eu acho que muito tempo, acho que até as mulheres mesmo sempre tiveram muito receio de estar sozinha em algum lugar, por vários motivos, por segurança, por ficar pensando o que os outros vão achar. Mas quando a gente faz algo sozinho, é diferente da gente se sentir sozinha ou ser uma pessoa solitária, por exemplo? Sim, com certeza, né? Quando você até falou um termo muito legal, você não está sozinha, você está na sua companhia. E esse preenchimento de estar na sua companhia faz muita diferença. As pessoas que se sentem sozinhas mesmo, é porque elas não conseguem se conectar com essa experiência do eu estou comigo, eu estou com a sensação de plenitude desse bem-estar, né? Então tem a ver com isso, de você se saber preenchida por você mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que parece óbvio, né? A gente está com a gente, mas às vezes não se conecta. Então, quando você está conectado com você, com o seu pensamento, com o seu sentimento, com os seus desejos, agora eu quero descansar, agora eu quero fazer uma atividade, agora eu quero ir ao cinema. Quando você se conecta com você está preenchido. E aí não tem a sensação de vazio, é uma sensação de preenchimento. Muito bom, né? Muito bom. Você é uma pessoa que gosta de fazer coisas sozinhas? Eu gosto, mas assim, eu sou apaixonada por estar com a minha família, estar com o meu namorado, mas uma das coisas que eu gosto muito de fazer sozinha é correr, é ir ao cinema, é assistir uma boa série. E você, Abi? Eu gosto, eu acho que é um costume também, né? Sou filha única e aí eu acostumei um pouco a ter a solitude, mas gostar da minha companhia. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, que eu até vou falar isso pra Gi, que quando a gente cresce, dependendo dos relacionamentos que a gente tem, né? Nós mulheres sabemos que a gente sempre passa por relacionamentos, alguns bons, outros não tão bons, né? Às vezes alguns até um pouco mais tóxicos, e a gente quer agradar tanto que a gente vive a vida do outro. E de repente, se isso não dá certo, você separa, parece que você fica meio perdida. E eu fui voltar a buscar a minha solitude, entender o que eu gostava depois de uma certa despedida, né, de um relacionamento. Porque eu falava assim, ué, o que será que eu gosto mesmo de fazer? Que agora estou me sentindo sozinha e parece que eu estou perdida. Se autoconhecer é um pouco disso, quando a gente parece que está sozinha no sentido de estar com a nossa companhia, mas não saber o que fazer? Sim, isso é importante, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também, que é quando você se dedica ao relacionamento de forma exclusiva. É muito comum, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente se dedica só ao namorado, a gente abandona todas as amigas, fica longe da família e tudo que faz só com o namorado. Vai no cinema com o namorado, vai passear com o namorado, o fim de semana todo é do namorado. E aí, quando acaba de acontecer o relacionamento, você se vê vazia. Eu gosto muito de fazer uma metáfora, uma comparação, de que o alimento ele está para o nosso corpo, assim como os contatos sociais, os relacionamentos estão para a nossa saúde emocional, nossa saúde psicológica. Então, se você come só de um alimento, o seu corpo está desnutrido, né? Imagina que a gente fizesse uma dieta só de batatas. Aí eu como só batata todos os dias. Além de a minha capacidade nutricional ficar baixa, porque ele não contém todos os nutrientes, se por acaso não existir batata, né, ou no supermercado não tem, por algum motivo não tiver, você está vulnerável. Então, a gente precisa diversificar a nossa alimentação, né, os nossos nutrientes para o corpo, assim como a gente precisa também diversificar as nossas redes sociais. Você precisa ter contato com amigos, com familiares, com a parte amorosa. Inclusive, isso melhora o relacionamento.
né? Quando a gente tem a capacidade de aproximar e afastar, a gente faz essa dança, né? Eu me aproximo e afasto, a qualidade do relacionamento fica melhor. É como se isso tornasse mais precioso, mais raro. E quando você se dedica exclusivo para aquilo, você perde essa perspectiva de preciosidade e também fica vulnerável. É como se você sustentasse toda a sua base, a sua vida naquela relação. E eu estou falando de relacionamento amoroso porque você trouxe exemplo, mas poderia ser o trabalho. Tem gente que sustenta a vida no trabalho. Você tira o trabalho porque aposentou ou porque por algum motivo a pessoa tá desempregada, ela fica sem estrutura. Então é muito importante cuidar dessa diversidade para você não ficar vulnerável, né? A pessoa que está do nosso lado, ela pode precisar se afastar por saúde, porque terminou, às vezes porque morreu, né? Isso também pode acontecer. E a gente tem que estar com essa possibilidade, é como se a gente fosse uma mesa que tem vários pontos de apoio. Se eu tenho só um ponto de apoio e eu tiro aquele ponto, a mesa desmonta e a gente também desmonta. Sim. E uma coisa que eu vejo que quando a gente não tem tanto acolhimento em casa, na infância, na adolescência, que é quando a gente está formando o caráter, isso faz muita diferença também. Como que a gente lida com esse olhar externo na vida adulta? Sim. Nós temos, quando nascemos, 3 medos básicos, né? Que é o medo de não ser amado, de ser abandonado e de ser destruído. Esses 3 medos, eles estão relacionados à sobrevivência. Então, um dos pavores das crianças é ser abandonado. E quando você não tem essa capacidade de perceber que você é amado, que você é protegido, você vai construindo um apego inseguro. É como se a todo tempo você tivesse essa sensação, né, de que você vai ser abandonado. Inclusive, ainda tem pessoas, né, famílias que dói meu coração, que ficam falando para a criança que se você fizer tal coisa, eu vou embora. Isso é a pior coisa que você pode fazer para uma criança, porque você ativa o senso de abandono dela, né, a sensação de desproteção. E aí ela vai construindo uma ideia de que ela não pode confiar no apego e que os relacionamentos dela vão ficar com essa insegurança. Não, será que vai embora? Será que vai me abandonar? E se eu não fizer o que a pessoa quer? Porque geralmente tem esse efeito, né? É uma educação meio pela manipulação, pela chantagem. E aí fala, se você não fizer tal coisa, ou se você não se comportar, eu vou embora. Você cria essa matriz e quando você está nos relacionamentos, você mantém de uma maneira inconsciente, né? Você fica, nossa, se eu não agradar meu namorado, minha esposa, eu vou embora. E aí você fica nesse movimento de agradar o outro. Você se abandona, você abre mão de você para satisfazer essa necessidade porque você tem medo de ser abandonado pelo outro. Então, por isso que o autoconhecimento faz muita diferença e você construir esse alicerce em você, porque você é a única pessoa que nunca vai te abandonar. Então, se você tem essa certeza de que você não vai se abandonar, você não fica vulnerável com as idas e vindas da vida, que a gente sabe que acontece sempre, né? A gente também, você falou dessa coisa da infância, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente volta a pensar isso de novo, né? Será que eu vou envelhecer e ficar sozinha? Quem vai cuidar de mim? Se eu precisar e ficar doente, por exemplo, né? Acho que muitas pessoas pensam isso, principalmente quando vão envelhecendo mais. Esse medo da solidão, ele é algo que pode fazer com que a gente fique sozinho antes da hora? Um pouco sim, mas na verdade esse medo, ele faz parte da nossa constituição como ser humano, né? Nós somos seres sociais, a gente não consegue sobreviver sem o outro. Então, faz parte da natureza humana relacionar. Então, é um medo instintivo, é um medo relacionado à sobrevivência. Então, a gente não tem que se apegar ao medo, a gente tem que se apegar aos cuidados para isso. Então, se eu sei que eu preciso de pessoas, né? Talvez uma pessoa precisa mais ou outra menos, né? Cada um, tem gente que gosta mais de ficar sozinha, mas ela não vai ficar 100% sozinha e nem todo o tempo sozinha, né? Eu posso precisar menos, mas eu preciso de gente. E aí eu preciso construir alicerces de relacionamentos que vão durar ao longo da minha vida. Né? Então, eu estou envelhecendo, eu preciso construir novos amigos. Tem pessoas que fazem amizade só no trabalho. Aí você sai do trabalho e não tem mais amigos. Então, você tem que ter uma outra rede de contato. Você vai participar de uma academia, de uma aula de artesanato, de uma atividade física. Você precisa continuar construindo esses vínculos. E aí, na idade mais avançada, no envelhecimento, você também manter atividades em grupo, porque isso faz parte da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. A gente precisa do outro para sobreviver. A gente tem um depoimento aqui que eu acho que vai encorajar muitas pessoas, porque às vezes essa coisa de não querer sair é mais um certo preconceito do que realmente uma possibilidade. Vamos lá assistir. Oi pessoal do programa Viva a Tarde, eu sou a Flávia Goulart, influenciadora de viagens e queria compartilhar um pouco da minha experiência viajando sozinha. Eu comecei as viagens solo há 20 anos, numa época que nem se falava sobre isso, e a primeira não foi exatamente por escolha.
Eu tinha uma viagem marcada com uma amiga, mas acabou que ela não pôde mais ir. E aí eu tava ali com dinheiro pra fazer essa viagem, tava pronta, cheia de vontade de realizar aquele sonho. E aí eu pensei que eu não ia me perdoar se eu não fosse. E aí mesmo com os medos e as inseguranças, eu decidi ir. E hoje eu posso dizer que essa foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Porque eu tava ali com 22 anos, me desenvolvendo como mulher. E nessa viagem eu vivi experiências que me ensinaram muito sobre mim e sobre a vida. Eu costumo dizer que essa viagem moldou muito da mulher que eu sou hoje. E foi ali também que eu descobri a importância da gente se dedicar à própria companhia. E para nós mulheres isso nem sempre é fácil, né? Porque a gente cresce ouvindo que a felicidade só é completa se a gente estiver acompanhada e muitas vezes a gente não consegue viver a solitude porque fica com medo do julgamento dos outros, né? Da pessoa achar que a gente é abandonada, ficar com peninha, todas essas coisas. Mas eu vejo a solitude como uma libertação, porque quando a gente passa a valorizar a nossa própria companhia, a gente se prioriza mais, consegue se amar mais, confiar mais na gente e passa a assumir esse protagonismo da nossa vida. E eu enxergo as viagens como um movimento de abertura para essa jornada, porque nelas a gente consegue sentir isso tudo na prática. E é como eu sempre digo, a gente nunca volta mesmo de uma viagem solo, porque essas viagens, elas vão muito além do conhecer o destino. É uma descoberta de nós mesmas. E aí a gente descobre que a nossa própria companhia também pode ser maravilhosa. Então, meu convite com esse vídeo é que vocês comecem de alguma forma. Não precisa ser se jogando logo de cara no avião. Pode ser indo tomar um café gostoso numa padaria perto da sua casa. Um beijo e aproveitem a jornada. Adorei. E aí, Gi? Maravilhosa. Mas olha uma coisa importante na fala dela, ela foi viver experiências. É diferente daquelas pessoas que estão, por exemplo, com depressão e querem ficar isoladas dentro do quarto sem fazer nada. Aí não quer levantar, às vezes não quer nem cuidar da própria higiene. Isso é diferente, né? Essa solidão, esse abandono de você mesma é diferente do que ela está relatando. Ela está relatando uma sensação de experiência, de viver, de desfrutar, de estar com você. E esse é um elemento muito importante que distingue a solidão da solitude, né? Que a gente não está falando de um processo depressivo de você ficar lá, abandonado dentro de um quarto escuro, sem querer fazer nada, né? Sem querer se alimentar direito. Então, esse cuidado ele é extremamente importante. É para viver, né? Pode ser sozinho, pode ser acompanhado, mas desde que a gente esteja aberto às experiências. A gente tem uns comentários, coloca pra gente. Agora, Patrícia Carvalho? Fátima. Fátima! Boa tarde, preciso aprender a viver sozinha. Sou muito dependente, sou solitária e não é fácil. Sinto um vazio muito grande, mas já viajei sozinha. Um beijo, Fátima, obrigada pelo seu comentário. E aí, doutora, conta pra gente, como que a gente sai dessa, pra gente mudar esse pensamento, esse sentimento da depressão, da solidão, né, Abel? A gente sabe que não é fácil. Sim. Quem vive com a depressão, né, sair desses sentimentos que são muito tristes mesmo, para conseguir se levantar e poder viajar e fazer muitas outras atividades sozinha. Assim, não sei a história da Fátima, né? Mas é muito comum que pessoas com essa queixa tenham uma feridinha lá da infância de abandono. Teve a experiência de abandono. Às vezes não foi um abandono real, assim, de que o pai e a mãe foi embora. Mas às vezes a criança acordou e o pai foi trabalhar. E aí teve a sensação do abandono. A criança experimentou o abandono. E a gente precisa curar isso, curar para que ela consiga ter outras referências. Porque uma pessoa que se sente insegura sozinha, ela também vai se sentir insegura nas relações. Porque do mesmo jeito que ela não se sente se bastando, vamos dizer assim, né? Que ela sente que algo está faltando, tem um buraco, ela vai tentar preencher com a outra pessoa. Só que essa pessoa, ela vai e volta, né? Como eu disse, seja porque ela foi trabalhar, seja porque está doente, porque está viajando, enfim. Quando ela faz esse movimento, a pessoa vai se relacionar com outras pessoas no trabalho, aquilo dá uma sensação de que ela vai ser abandonada de novo. É como se a nossa mente estivesse o tempo todo repetindo histórias, repetindo para curar, mas só que se você não faz um movimento de cura de verdade, você repete o trauma. E aí fica aquela sensação de eu vou ser abandonada. E aí você fica inseguro quando está sozinha, mas possivelmente fica insegura também quando está na relação. Porque você fica o tempo todo na expectativa de que vai acabar, de que aquela pessoa vai te abandonar. Então, é um apego muito inseguro, né? Uma sensação de que você está vulnerável. E aí a pessoa não fica nem em paz sozinha e também não fica em paz acompanhada, né?
É bem aquela coisa, né, da gente se cuidar para cuidar do outro, Sim. da gente se amar para conseguir amar o outro, né? Pra gente entender quem a gente é, as nossas qualidades, os nossos defeitos, para saber que você vai entrar numa relação inteira, Exatamente. né? Quando a gente entra preenchido, você não fica precisando que o outro te preencha. E aí isso torna a relação mais leve, né? É aquela matriz do mandamento. Primeiro você ame a você e ama o próximo como você se ama. Se você não consegue se amar, você não tem a referência de como é que você ama o próximo, né? Então, é bem essa matriz de você primeiro descobrir você como uma boa companhia e aí você vai se oferecer para o outro como uma boa companhia. Exatamente. Gi, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada, viu? Maravilhosa. Dava pra gente ficar horas aqui conversando com Falando, ela. né? É maravilhoso. E se você de casa tem alguma dúvida, aproveita, os contatos da Gi estão na tela. E você, Fátima, falou que já foi viajar sozinha, né? Ela deixou o último comentário ali. Aproveita, escreve num, sei lá, num caderninho, algumas coisas, as coisas boas que você enfrentou nessa viagem sozinha. Pessoas que você conheceu, lugares que você não imaginava. Sempre vai ter um lado bom. E se apegue nesse lado aí pra você ir para uma próxima viagem, porque ficar sozinha ou viajar sozinha não significa não se relacionar com as pessoas, né? Você sempre vai encontrar alguém nesse caminho e vai fazer muitas amizades por ali, viu? É isso, a gente super incentiva a viajar, né? Viajar, ir no cinema, ir na padaria, vá, Deixar porque o medo a de sua lado. companhia é incrível. E olha